Olá, hoje no Metrópolis Entrevista, nossa conversa é com a senadora Simone Tebet. Senadora, muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao Metrópolis Entrevista. Obrigada, Luciana. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de poder estar falando com o público da Metrópolis através desse bate-papo que teremos a partir de agora. Senadora, vamos falar um pouquinho aí da CPI da Covid, né? A senhora chegou a nominar, nessa quinta-feira, de quadrilha esse grupo de militares que formou aí a cadeia de comando do Ministério da Saúde no momento em que se recusava ofertas de vacinas de empresas sérias, empresas antigas, né, respeitadas no mundo inteiro, e ao mesmo tempo se apurou que havia aí uma busca de um esquema mambembe aí composto por militares, religiosos, né? O que a senhora identifica que aconteceu no Brasil nesse momento da pandemia em que começou a se ter vacinas para oferecer à população e o país ainda não tinha como imunizar o povo? Pois é, Luciana, para responder essa pergunta e entender, as pessoas entenderem um pouquinho por que a gente chegou a essa conclusão, é preciso voltar um pouquinho só no tempo e lembrar o objeto da CPI. E o que nós constatamos na primeira fase da CPI foi a constatação do que aconteceu, né, nesse momento de pandemia, e nessa segunda fase, o que está acontecendo, que faz com que a gente consiga fazer todo esse raciocínio e chegar a essa conclusão, de que havia, sim, não só um núcleo, mas mais de um núcleo, portanto, de esquemas, no plural, de supostos crimes de corrupção na compra superfaturada de vacinas com pedido de propina dentro do Ministério da Saúde. Nós tivemos um primeiro momento, um atraso na compra de vacinas e vacinas consideradas eficazes, de laboratórios sérios. Então, quando chegou no final do ano passado, começou-se a perceber que só iríamos chegar ao fim dessa pandemia com vacina. E nesse momento começaram atravessadores que nós nem conhecíamos, sem credibilidade, sem nenhum documento legítimo oficial falando em nome de laboratórios, a chegar na antessala do Ministério e do Palácio do Planalto. Então foi aí que começou a unir, vamos dizer assim, a fome com a vontade de comer. Uma forma muito simples para que as pessoas possam entender, eu acho que a gente tem que deixar o juridiquês de lado, né? A gente chama juridiquês as palavras técnicas do direito, e explicar para quem está nos assistindo. Então foi quando o Ministério, esses atravessadores chegaram a um núcleo que já existia, não deste governo, é importante dizer, não é o mal desse governo, um núcleo que envolvia, a sensação que dá e que envolve também a classe política e provavelmente alguns parlamentares que já tinham esse esquema de superfaturamento em compras de produtos farmacêuticos. E nesse momento, e aí é o caso, por exemplo, da Covaxin, nesse momento nós estamos diante de um ministro da Saúde da área militar que foi colocado pelo presidente da República, porque embora não entendesse nada de saúde, ele foi colocado lá porque ele era considerado um exímio estrategista, planejador e que teria condições de tirar o Ministério da Saúde do caos e resolver o problema da pandemia. Quando o Pazuello entra, ele nomeia vários assessores diretos e indiretos da área militar e do núcleo militar. Então você tem o secretário executivo, que é do núcleo militar, e o próprio Roberto Dias, que veio do núcleo militar, mas já estava há mais tempo lá, ele mesmo que pertencia a uma ala mais da política, ele mesmo disse, olha, quando eles chegaram, eles tiraram os meus assessores e colocaram militares. Então veja, o que a princípio veio para resolver um problema, né, acabou fazendo com que surgisse outro. Porque aí não só o núcleo, esse núcleo do Roberto Dias, a princípio, que é o que nós estamos investigando, teria um esquema de propina, cobrando propina para comprar vacinas para o Brasil, como também o envolvimento de um núcleo de militares dentro do Ministério, também querendo levar a vantagem em cima da compra de vacinas no Brasil. Nós estamos num mundo, obviamente, ainda de indícios muito
muito fortes, de elementos de provas muito fortes, mas a conclusão, a princípio, que a gente está chegando é que nós temos pelo menos 2 núcleos numa briga de gangues, né? Uma briga, digo, de quadrilha. Eu tive que utilizar esse termo muito forte, porque também é muito forte o sentimento de indignação, né? Muito forte o sentimento de dor, de lamento, de perda, de saudade prematura. É triste. Eu estou nesses quase 90 dias falando disso o tempo todo, e eu não consigo parar de me indignar, eu não consigo parar de me emocionar, e olha que eu sou tida como uma pessoa muito forte, assim, eu seguro muito a minha emoção, mas não está dando, porque a gente todo dia senta lá e olha aquela placa, hora é 500 mil, depois é 510, 520, 530, estamos quase beirando 540 mil vítimas. Nessa semana também houve aí um episódio que gerou uma certa curiosidade das pessoas, né? A senhora ter se colocado de uma forma firme perante ao senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. A senhora o desafiou a repetir o que ele tinha dito para a senhora ao microfone, né? Eu fiquei sabendo que foi que ele teria chamado a senhora de mentirosa. E a senhora o colocou também, disse que se ele tivesse coragem de repetir ao microfone, que a senhora o levaria ao Conselho de Ética. Nesse episódio, o que me chamou a atenção é que muitas vezes há um caráter misógino na fala de alguns senadores que atacam as mulheres que estão na CPI. Isso não só na CPI. A senhora acredita nesse caráter misógino? A senhora acha que a misoginia ainda está muito presente na política brasileira? Como a senhora sente isso no seu dia a dia no Congresso, ali no Senado, na conversa com seus pares e nos embates, né? Principalmente nos embates ali? Como é que é isso? Bom, vamos lá. Em relação ao episódio com o senador Flávio Bolsonaro, não foi só isso, e foi dentro de um contexto. Eu tinha à minha esquerda o líder do governo gritando, e à minha direita, na minha intervenção, enquanto eu estava falando, o senador Flávio também contra-argumentando no meu ouvido. Começou por aí. Então, assim, foi um contexto. Enquanto ele eu falava, ele repetiu, mas quem olha a fita vê. Mas não teve gasto de dinheiro público. E eu disse, olha, eu não estou falando com Vossa Excelência. E ele continuou, eu falei, olha, quando o presidente, Vossa Excelência fala quando o presidente da comissão lidera a palavra. E eu continuei falando e ele voltou a falar. E eu falei, respeite uma senadora da República, porque foi quando ele fez 2 comentários ali que eu não vou entrar em detalhes, porque, primeiro, que eu não quero ser injusta com ele, porque não é apenas ele, né? E foi dentro de um contexto. Não foi apenas ele, mas isso traz à luz exatamente algo que sempre foi muito velado. Luciana, é óbvio que eu não quero comparar, né? Não há dor maior do que a dor de quem passa por uma situação de racismo. Eu não quero comparar. Mas o racismo que é estrutural no Brasil, todo mundo sabe que existe. Então ninguém passa por essa preliminar de discutir, não existe racismo no Brasil. Sim, existe racismo no Brasil. Gente que as pessoas acha que não existe. As pessoas podem dizer, principalmente eu não sou nesse racista. governo. As pessoas podem dizer o seguinte, eu não sou racista, mas a maioria fala, há racismo no Brasil. Quando a gente fala de misoginia, que as mulheres são discriminadas no mercado de trabalho, que ganham menores salários que os homens nas mesmas atribuições, com as mesmas competências, que a mulher é diminuída, eles falam assim, imagina, em pleno século XXI, vocês são maioria no banco das universidades, vocês isso, vocês aquilo, mas a prática mostra que nós somos no dia a dia, sim, humilhadas, diminuídas, não só assediadas pelo lado aí da violência contra a mulher, que é um outro capítulo vergonhoso. Estou dizendo exatamente da falta de trato da mulher como igual, nas suas diferenças, porque somos diferentes, é óbvio, né? Mas na igualdade dos seus direitos e também dos seus deveres. Então, nesse aspecto, ela é velada. Então, há uma dificuldade de alguns senadores, da classe política e da sociedade brasileira de entender esse discurso nosso como um discurso legítimo.
Nós somos chamadas de feministas quando levantamos essa bandeira. Então, é tão inconsciente, a gente brinca lá com as colegas, gente, eles não se dão conta que a gente vai para uma mesa de reunião de líderes. Eu sou líder como outros líderes. Quando os homens falam, todo mundo escuta. Quando a mulher começa a falar, dizem que a mulher fala demais. E são aquelas provérbios populares, né? Se a mulher é mansa, se ela fala baixo, ela é frágil. Se ela levanta a voz e se impõe, ela é autoritária. Se ela tem argumentos e tem o que dizer, ela é professora de Deus. Se ela não tem argumentos, ela é incompetente. Então, na régua deles, né, eles querem nos julgar pela régua deles, e com isso eles nunca conseguem, primeiro, nos entender e segundo, nos respeitar. Então fica difícil. É óbvio que tem avanços, nós temos ali valorosos companheiros, não estamos generalizando, mas foi bom o que aconteceu na CPI no início, até o fato de não termos cadeira, embora hoje tenhamos voz, porque trouxe à luz. E as pessoas viram... Né? As mulheres se destacaram, Luciana, né? Não foi preto e branco, foi colorido para todo mundo ver ali. E nós não tivemos o direito de explicar o que nós estávamos querendo. E nós fomos pré-julgadas. Não sei se você lembra, teve um senador, imagina, vai ganhar voto na rua, vai virar líder para você indicar uma mulher. E nós não queríamos cadeira, nós já sabíamos que pelo regimento nós tínhamos perdido esse espaço. Nós estávamos pleiteando um espaço de voz. Parlamento é isso, né? Parlar, falar. Então, até nisso, eles se precipitam, querendo colocar palavras na nossa boca. Então, assim, acho que é importante esse espaço, agradeço Metrópolis e você por isso, para dizer o seguinte, que às vezes pode parecer uma reação exagerada, mas não é. Ela é fruto de uma sequência de episódios que a gente vai acumulando até o momento que a gente fala assim, basta, chega, porque ali nós não estamos nos representando, nós estamos representando a maioria da população brasileira, que é composta de mulheres, inclusive, né? A senhora tem aí um nome cotado para ser um nome à presidência da República no próximo ano. Baleia Rossi não fala de outra coisa. Então, eu gostaria de saber o seguinte, a senhora acha que é a hora de encarar essa empreitada? A senhora gostaria de ser esse nome? Luciana, eu acho que nós estamos tão envolvidos nesse momento da pandemia, é um momento de tanta dor, que embora já estamos próximos, aí quase um ano das eleições, não acredito que seja o momento dos partidos, embora eles precisem sim estar reunidos, os líderes estão fazendo isso, os presidentes de partido buscando uma terceira via, mas não é hora de falarmos de nomes, pelo menos não pelos próximos 30, 40 dias, graças a Deus, né, a pandemia está nos deixando, os números estão caindo, a ladeira abaixo, a gente está fazendo as nossas orações todos os dias e todo mundo se cuidando para isso. Mas eu acho que tem uma questão preliminar antes, que precisa ser tratada. Nós não estamos no momento de falar de nomes, nós estamos no momento de falar de luta. E a nossa luta é a nossa luta de união contra retrocessos e de fortalecimento da democracia. Então, veja, acho que o Brasil, que está tão polarizado, não pode voltar para o passado e nem continuar vivendo com este presente. Nós precisamos andar para frente e ter um outro futuro. E para termos um futuro diferente do que está acontecendo agora, o que eu defendo é que o centro democrático, um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, não interessa, mas o centro-direita, centro-esquerda, direita-esquerda, e possa estar numa mesa de negociação falando a mesma língua. É preciso que o Brasil ofereça ao Brasil, portanto, é preciso que a política ofereça aos brasileiros terceiras vias. Se serão 2 nomes, 3 nomes ou 4 nomes, não tem problema, mas que se entendam e saibam que a disputa não é entre si e de que lá na frente, no segundo turno, todos estarão unidos em nome dessa terceira via. Eu só posso dizer de forma objetiva uma coisa para você. Eu não sei quem será a terceira via, eu sei que eu estarei com ela. Então, assim, eu sou pessoa de consenso. Acho que temos valorosos companheiros e companheiras, homens e mulheres do Centro Democrático que têm todas as condições de se lançar ou ser lançados a uma candidatura majoritária a presidente da República. Então está prematuro, o Baleia não falou comigo, o partido não falou comigo, então continuo senadora da República e se puder, nesse momento, sou candidata a pré-candidata, né, à reeleição ao Senado Federal no meu estado de Mato Grosso do Sul. Senadora, voltando só um pouquinho a essa questão aí, tão cara para as mulheres, né, no Brasil,
que hoje já tem até um termo chamado a questão da violência política, né? Eu gostaria de saber o seguinte: a senhora identifica, a senhora acha que houve também um componente de misoginia no impeachment da presidente Dilma Rousseff? A senhora percebeu essa nuance em momentos em que a presidente era taxada, a então presidente era taxada de burra, de gorda, depois de magra, depois ela foi ridicularizada na sua forma de falar, na sua forma de andar, de vestir. A senhora reconhece que houve esse caráter de misoginia no impeachment dela? Luciana, acho que são dois momentos. A presidente Dilma, que tem o meu respeito, enquanto presidente da República, a todo momento eu via, sim, misoginia. E sempre fui muito dura quando ouvia, e até comentários ou piadinhas que recebia no WhatsApp, né, eu chegava a responder. Claramente isso. Porque, embora estivéssemos em campos ideológicos e partidários distintos, ela sempre teve o meu respeito pela história de luta dela. Então, enquanto presidente da República, enquanto gestora, sim, né, ninguém faz piada com o modo de um homem estar vestido, com o modo de um homem falar, a não ser quando é uma coisa ou outra, e quando no caso dela, em alguns casos muito excepcionais, não houve. Mas, de um modo geral, na presidente Dilma, enquanto presidente da República, sim. Agora, no processo de impeachment, eu já disse, já respondi essa pergunta mais de uma vez, em nenhum momento eu vi essa misoginia se fazer presente. Eu participei da comissão processante no Senado Federal, nós ficamos até madrugada analisando documentos. Então vamos lá, o processo de impeachment, isso serve para o atual presidente da República, ele exige dois momentos. Primeiro é preciso o elemento jurídico, porque é um instrumento jurídico político. Você tem que ter elementos, ainda que sejam indícios, não tenha prova, indícios de materialidade, de crime de responsabilidade, que é muito amplo o aspecto, não dá aqui para ficar falando, mas basta haver elementos, indícios fortes de crime de responsabilidade, que o presidente da Câmara pode mandar para uma comissão processante na Câmara, e a comissão vai analisar, e depois o plenário da Câmara dos Deputados. Então você tem 3 etapas aí: aceitação pelo presidente da Câmara, passa por uma comissão, e depois passa por uma votação majoritária, um quórum qualificado de toda a Câmara dos Deputados, na análise jurídica. Isso aprovado, ainda na análise jurídica, vai para o Senado Federal, que faz novamente toda essa análise. Só que só o elemento jurídico não serve para a abertura de um processo de impeachment, seja da ex-presidente Dilma, seja do atual presidente da República. Há ainda um componente muito forte, que eu diria que é o elemento fundamental, decisivo, que é o elemento político. Muitas vezes você tem irregularidades até mais graves, realizadas por outros presidentes da República, e eles vão se ver com a justiça comum, na área civil, perder patrimônio, e na área criminal também, né? Crime comum, cadeia, ou vai ser condenado, enfim, que é uma outra área. A decisão política é um ato de foro íntimo de cada parlamentar que foi eleito pelo povo de acordo com as suas convicções. Então, lá atrás, no caso da presidente Dilma, por mais que os elementos jurídicos pudessem não ser aqueles elementos que as pessoas estão acostumadas no que se refere à corrupção, tinha, sim, elementos, depois se comprovaram, muito claros de crime de responsabilidade. Isso significa que ela deveria ser impeachmentada ou não? Não significa nada, significa que o processo foi legítimo, e a decisão de cada parlamentar também, tanto quem julgou a favor do impeachment, quem julgou contra, porque é um juízo de valor político. Nós não somos ali juízes no processo judicial, que ao ver a materialidade tem que condenar, e ao não ver tem que absolver. Ali é um juízo político. Isso é um processo de impeachment. Então, tanto no caso dela quanto no caso do presidente da República atual, suponhamos que nós sejamos favoráveis ao processo de impeachment e outros não, suponhamos que esse processo vá para frente, Luciana, não dá para dizer que quem vai votar a favor de um processo de impeachment do presidente da República está certo, quem vai votar contra está errado. O que eu preciso, a única coisa que nós não podemos abrir mão é da materialidade. Se houver indícios de crime de responsabilidade no aspecto jurídico, uma vez instalado, aí e aprovados esses elementos, aí é um juízo de valor político de cada parlamentar. Então foi isso que aconteceu no processo da presidente Dilma, e, obviamente, se vier o processo
do presidente Bolsonaro, é importante que se deixe isso claro. Mesmo constatada a materialidade do crime de responsabilidade, ainda é uma decisão política de cada parlamentar. A senhora acha que a CPI, ela, no caso do Bolsonaro, a senhora acha que ela ainda pode destravar o processo de impeachment dele, que está parado lá na Câmara? Sim, Luciana, porque e aí você me permite complementar, isso é importante, quando eu falei muito do aspecto jurídico e depois da decisão do parlamentar, vamos lá, o que leva um parlamentar a votar a favor ou não a uma medida tão drástica, a gente sabe que de todos os instrumentos, é o que provoca maiores consequências numa democracia brasileira, na consequência da política brasileira, o que leva um parlamentar, o mesmo presidente da Câmara a aceitar um processo de impeachment, a comissão da Câmara a jogar para o plenário e depois mandar para o Senado Federal. Além do aspecto jurídico, como eu disse, o aspecto político. E o aspecto político tem, ao lado desses elementos probatórios, ele tem o reflexo das ruas, ou seja, o que as ruas vão dizer daquilo que está sendo levantado pela CPI, o quanto as ruas vão assimilar e como é que vão assimilar, vão entender que aquilo é grave, gravíssimo, é apenas uma irregularidade, vão aceitar se nós constatarmos corrupção, o nível de corrupção que vai ser constatado, se isso chegou na antessala, se chegou dentro do Palácio do Planalto. Então todos esses elementos não dá para prever, mas nos próximos 45 dias isso vai ficar mais claro. Se nós realmente levantarmos essa poeira e descobrirmos que há muito mais coisas ali envolvendo autoridades máximas do país, diante de uma economia combalida, que também não há processo de impeachment quando a economia vai bem, mas sim quando a economia vai mal, isso corrobora, isso ajuda a formar esse caldeirão, que é uma efervescência, né? Você coloca água, a água vai esquentando. Sem povo na rua, né? Isso, a água vai esquentando até o momento que entra em ebulição, né? Essa tampa, né? Destampa-se esse caldeirão, as pessoas vão para as ruas, se manifestam, nós através de redes sociais somos cobrados e como somos a caixa de ressonância da sociedade, nós somos compelidos a agir. Então a resposta sua é sim. Pode sim, dependendo do que virá pela frente nos próximos 45 dias, depois do recesso, isso pode ser um elemento decisivo para uma tomada de decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, os senadores estão diante aí de uma nova indicação do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, o AGU, André Mendonça, que já vem com o carimbo aí de ser terrivelmente evangélico. E eu gostaria de saber qual é a impressão da senhora sobre esse carimbo, sobre essa condição que o próprio presidente atribui a ele. E se a senhora, qual é a opinião da senhora, se isso pode, no caso de uma aprovação dele no Supremo Tribunal Federal, significar algum entrave para direitos de minorias, de mulheres, e também se a senhora vê clima de aprovação do nome de André Mendonça no Senado. Luciana, não dá para separar o homem das suas circunstâncias, das suas convicções. Nós somos o que somos. Nós somos fruto da família, né, da qual fomos gerada, nós somos fruto das nossas convivências, das nossas escolhas, dos amigos, das nossas escolhas, das nossas opções. É óbvio que a minha religião, de alguma forma, influencia no modo como eu voto, né? Mas isso não poderia nunca, eu acho que o grande erro, ao meu ver, aí, com todo respeito ao presidente da República nesse aspecto, foi ter dito claramente que iria escolher alguém por a sua orientação religiosa, pela sua crença. Né? Quem vai para a presidência, quem vai para o Supremo Tribunal Federal, tem que ter, obviamente, a imparcialidade, ainda que seja ele e as suas convicções, né? E como diz o ex-ministro Marco Aurélio, que agora sai, né? O processo não tem capa, né? Não tem nome nem sobrenome, a gente julga pelo conteúdo que ali está, mas é óbvio que isso influencia. No caso do ministro André Mendonça, ele vai passar por uma sabatina muito dura por causa disso.
É óbvio que a bancada feminina mesmo vai ter que ter esses esclarecimentos antes de dar o seu voto. Eu não sei como eu vou votar. Alguns já disseram, ela vai votar contra. Outros vão falar, ela vai votar a favor. Eu falei, engraçado, porque eu ainda não decidi meu voto. Né? Primeiro porque eu sou jurista, eu sou advogada, eu tenho que dar o benefício da dúvida a todos que estão lá. Eu sempre acho que quando eles são selecionados, eles já passaram, sim, por uma pré-seleção de currículo, não está chegando qualquer nome, nunca chega qualquer nome, chegam nomes que têm experiência profissional. Agora, o que eu quero ouvir do indicado do presidente da República lá, essa experiência profissional, toda a sua história de vida até aqui, vai ser trazida e vai ser levada dessa forma, sem influência política partidária, para dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que a sabatina vai ser dura. Nesse aspecto, eu acho que só atrapalhou e não dá para ter bola de cristal nesse momento. Por quê? Porque, embora seja assim, não podemos esquecer que os senadores também são eles próprios e as suas convicções. E nós temos uma bancada de senadores que são evangélicos, que são cristãos e que levam isso muito a sério. Então, há um movimento, sim, dentro do Senado de desconforto, de incômodo com esse rótulo, né, que foi colocado, e acho que a decisão vai ser na hora. Eu acho que essa sabatina vai ser decisiva para o André Mendonça, para ele saber se ele vai ter os votos ou não. É óbvio que esse lava-pés, que a gente chama, essa visita que os ministros fazem, entregando seus currículos para os senadores, se colocando à disposição para tirar qualquer dúvida preliminar, e que é totalmente legítima, isso obviamente que ajuda a tirar algumas dúvidas, mas nesse caso não é suficiente. Agora tem ministro dizendo que ele não tem senador dizendo que ele não tem o costume de olhar nos olhos, ou seja, ainda não identificaram nele, não sentem credibilidade nele, apesar dele estar se apresentando. A senhora sentiu o quê? A senhora já conversou com ele? Ele já procurou? Eu já tive a oportunidade de falar com ele mais de uma vez, Luciana, porque vamos lembrar que eu fui presidente por 2 anos da CCJ. Então, o meu vínculo com o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro sempre foi muito grande. Eu encontrei com o ex-ministro Sérgio Moro, eu já perdi as contas, porque eu ia lá, ou ele ia na comissão a nosso convite. A gente trata de matérias relacionadas à segurança pública, 70% acho que dos projetos são relacionadas à violência contra a mulher, à violência de um modo geral, ao combate ao narcotráfico, ao combate ao crime organizado. Eu mesmo venho de um estado de fronteira, então tive já muito com o ministro Sérgio Moro, foi quem eu mais convivi, que mais teve tempo de ministério, e muito pouco, acho que talvez 3 vezes, com o ministro André Mendonça. Não percebi isso, nunca tive essa percepção. Acho que eu fiquei um pouco desatenta em relação a isso, né? Sempre que tive com ele, a conversa foi olho no olho, porque eu sou muito clara, objetiva, assertiva, verdadeira, e espero isso sempre das pessoas. Talvez porque a pauta sempre foi muito também objetiva, né? Uma pauta muito pontual em relação a isso. Então, não saberia dizer. Agora, também é importante dizer, para deixar os pingos nos is, deixar as coisas muito claras também, que há alguns senadores que têm o seu candidato do bolso do colete. Né, olha, vamos derrotar o candidato do presidente para colocar um outro da nossa serventia, do nosso gosto. Eu não sei quem seria esse outro, não sei com que interesse seria esse outro. Né? Seria alguma coisa para passar pano em processos de corrupção, de parlamentares? Não seria? Esse é o ruído que também tem lá. Então a gente não sabe se está diante de uma escolha de Sofia. Tudo vai acontecer, como eu disse, no dia a dia a partir de agosto. Eu confesso que ainda não tenho a minha opinião formada sobre isso e não arriscaria um placar nesse momento. Aliás, se eu arriscasse um placar, hoje eu diria talvez que ele passe, mas com uma pequena margem, mas está tão distante, porque 15 dias, 20 dias na política hoje parece uma eternidade, que eu nem sei se vale a pena a gente falar desse placar nesse momento. Ok. Senadora, para encerrar, eu gostaria que a senhora comentasse essa situação agora. O presidente foi hospitalizado, né? É num momento de crise, um momento de pressão que vem do Congresso, com a CPI, claro, e do Judiciário também, né? Com as investigações aí avançando, há também o inquérito da Polícia Federal. Como é que a senhora avalia esse momento?
Bom, em relação à hospitalização, nós estamos mais tranquilos, porque de ontem para hoje soubemos que o presidente não precisará passar por uma intervenção cirúrgica, o que sempre é muito delicado para qualquer um, né? Parece-me que de ontem para hoje, inclusive, já se encontra bem melhor. Eu acredito que no máximo uma semana teremos o presidente da República no Palácio do Planalto, despachando o que é normal. A informação também que tivemos é que isso foi fruto de um estresse, é também natural, porque o cerco começa a se fechar, né, vindo de todas as áreas. Acredito que decisões erráticas, equivocadas do presidente da República está levando a esse momento, e eu posso aqui, pelo menos numa delas, colocar o dedo e apontar qual seria. O presidente da República foi um presidente que foi eleito, talvez de todos desde a redemocratização, com a maior possibilidade de acerto, porque ele tinha, no popular, a faca e o queijo na mão. Ele foi eleito com uma bandeira muito forte de uma esperança da população brasileira de fazer diferente. Vamos lembrar que ele quase foi eleito no primeiro turno já, com aquela bandeira de surfando na onda de combate à corrupção. Meu governo vai ser diferente, e não havendo corrupção e não havendo desvio de dinheiro, vai sobrar dinheiro para fazermos tudo o que é preciso fazer pelas pessoas, né, que é o que a gente espera mais favorecidas, menos favorecidas. A gente está falando tanto de combate à corrupção e de desgoverno, vamos esquecer essa legião de miseráveis aí que nos assusta, que é uma tristeza ver as pessoas voltando, famílias inteiras indo para as ruas porque não tem condições de pagar o aluguel, né, morando nas ruas, passando fome, a insegurança alimentar no Brasil, voltando ao período final da década de 80 e início da década de 90, isso é muito triste e muito doído. Então, voltando a essa questão do presidente, ele foi eleito com uma grande esperança de grande parte da população brasileira de que ia ser diferente. E ele teve a oportunidade para isso, Luciana, porque a população também, consciente ou inconscientemente, ela deu uma Câmara totalmente renovada. 60% dos parlamentares foram eleitos pela primeira vez deputados federais. E dos senadores, dos 2 terços. Era uma situação confortável para ele. Confortável, né? Você falou uma palavra muito boa, confortável. E no Senado, vejam, dos 53 senadores que foram para as urnas, só 8 voltaram. Todos os outros são senadores novos, que nunca tinham sido senadores da República. Aliás, muitos nunca tinham sido políticos, que foram eleitos pelas redes sociais, pelos trabalhos que faziam na sociedade civil. O que ele tinha que fazer? E isso é o verdadeiro presidencialismo de coalizão. Hoje é um palavrão você dizer isso, mas no mundo democrático, nas democracias fortes, existe o presidencialismo de coalizão saudável. Você escolhe 2, 3 partidos que têm a mesma identidade ideológica. No caso aqui, ele é de direita, né? Busca mais 2 partidos de direita e com isso, ou todos os partidos de direita, formam uma coalizão, inclusive com ministérios, o que é saudável, coloca essas pessoas para juntos governar, a chance de errar é menor, e diz o seguinte: a oposição está aqui, nós somos situação e nós vamos governar sem tomar lá da cá, sem negociata, sem ficar dando cargos, não. Eu já trouxe para o governo quem acredita na mesma plataforma política e ideológica. Ele teve essa oportunidade e não fez. Continuou com um velho centrão, fazendo as mesmas negociações para votar medidas provisórias importantes, entrega os anéis, entrega os dedos e, o que é pior, né, Luciana, não tem de volta o retorno, porque além de entregar, além dos anéis, os dedos, se você for olhar a própria reforma tributária, que a princípio se queria, as PECs emergenciais, quer dizer, se entrega muito e se consegue muito pouco para a economia brasileira, para as políticas públicas brasileiras. O que nesses 3 anos nós podemos dizer que nós avançamos nessas áreas? Ao contrário. Senadora, eu gostaria muito de agradecer novamente o papo muito bom aqui no Metrópolis e eu gostaria também de agradecer a todos e até uma próxima.